Podcast Rural. A prosa hoje aqui ao vivo é com o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. Veio para Paracatu para o Pulse Day e a gente está falando sobre feijões. Marcelo, vamos entrar um pouco mais aí dentro do setor do feijão. A gente no final do programa fala novamente aqui do Pulse Day. A gente pode dizer, né, você tem conhecimento aí de todos os polos produtivos de feijões aqui no Brasil, mas a gente pode falar que o feijão é um dos motores da economia de Minas Gerais? Sem dúvida nenhuma, tanto no aspecto direto, né, do que pode significar isso, em termos de movimentação da economia, do impacto social que tem, dos empregos que dá, quanto do fato de que não existe mineração, não existe pecuária, não existe desenvolvimento intelectual se a pessoa não estiver bem nutrida. Né? E bem nutrido no Brasil é um prato de arroz e feijão. E depois um complemento. Pode ser um ovo, pode ser uma carne, pode ser frango, pode ser uma bisteca suína, ou não importa. Então, é sim um motor da economia, tá? Porque quando você vai observar o quanto repercute, né? Algumas pessoas têm uma visão um tanto quanto simplista da situação. Ah, não, mas o feijão não tem ICMS em Minas. Poxa, que bênção que é não ter ICMS em Minas. Mas todos os impostos indiretos que ele acaba absorvendo, por exemplo, todos os salários que ele paga, e com isso a movimentação da economia, né, toda a movimentação das máquinas, enfim, é importantíssimo. E ele faz parte do equilíbrio econômico da produção local em cada região. Porque a soja tem época que dá bastante, e como tudo na vida, tem época que não dá. Aí tem o milho. Né? Então, esse leque de alternativas que o produtor tem já é fantástico se for feijão, milho e soja. Né? Às vezes inclui aí uma pastagem, inclui um gado no meio do ciclo. Né? Mas existe um outro aspecto bastante importante, que é, se você olha para o feijão e vê que dentro do feijão você tem agora pelo menos 20 a 25 diferentes cultivares para serem implantadas, isso traz para o produtor um leque de alternativas e oportunidades que não tinha. Sim. A questão de 10 anos, né, aliás, Paracatu foi um dos polos onde o IBRAF iniciou as primeiras conversas, né, com lideranças aqui da região, com produtores que prestaram atenção no que a gente vinha falando e iniciaram a olhar o que era a diversificação. Né? Então, eu lembro que antes de eu chegar aqui, já existia um produtor, né, o Honda, que plantava feijão mungo verde. Quando eu não sabia nem o que era feito com mungo verde, esse produtor já plantava o feijão mungo. Depois a gente viu em 2012 que a China ia sair do mercado mundial de mungo verde. Então, peraí, quando caiu a ficha, estava lá em Singapura num congresso, poxa, mungo verde, Paracatu. Paracatu tem um produtor que planta feijão mungo verde. Vamos ver com ele, vamos conversar. E ele foi muito pronto em dividir o conhecimento dele. Né? Então, essa disposição da região e, consequentemente, o impacto econômico que tem no noroeste de Minas, em Minas Gerais e no Brasil, ele não tem sido medido adequadamente, mas, sem dúvida nenhuma, é muito relevante. Estou entendendo. Dentro do estado de Minas Gerais, a região que mais se produz feijões é o noroeste de Minas, Alto Paranaíba, como que é? Triângulo Mineiro? Sim, até pela produtividade. Se você pega a produtividade dessa região, por ter alta tecnologia e aplicação da produção embaixo de irrigação, você acaba tendo uma produtividade maior por hectare e, consequentemente, isso facilita para que a região tenha uma grande produção. Mas eu diria que dos polos de produção, polos irrigados de produção de feijão no Brasil, que são vários polos, está crescendo bastante irrigação, até por uma necessidade aí da questão das mudanças climáticas, o polo do noroeste de Minas se destaca em muito. Isso não é pouco, porque no estado que produz 20 a 21, 22% do feijão nacional, isso é muita coisa, Francis. Nós estamos falando aí de 500, 600 mil toneladas por ano. Dentro do estado que produz isso, 20 a 25%
são as estimativas, vem do noroeste de Minas Gerais. Entendi. Então, não tenha dúvida de que isso faz muita diferença. E ainda tem o seguinte, o Paraná, junto com Minas, são os 2 estados que mais produzem feijão. Mas o estado que produz mais feijão, que é o mais consumido, é Minas. Porque Minas, o Brasil produz 65% de feijão carioca e consome 65%. O restante é dividido entre preto e calpi. Então, Minas produz 20, 22, 21% do feijão carioca, que é o mais consumido. Isso tem muito impacto. Entendi. Dentro do estado de Minas Gerais, além do carioca, quais são as outras variedades que você já conseguiu identificar que são produzidas aqui? Olha, a gente tem visto as exportações saindo a partir de Minas, primeiro atendendo a nossa demanda local, né? Você não consegue ser competitivo no mundo se você não tiver um bom preço. Então, o primeiro beneficiado pelo bom preço é o consumidor. Então, o feijão rajado, isso já vem de alguns anos, ano mais, ano menos. O feijão vermelho, Dark Red Kidney, que é um feijão americano, a gente, entre aspas, né? Ele é um feijão que foi tropicalizado aqui pela Embrapa e pelo IAC, o IDR também. É um feijão importante na pauta, ele é exportado para aquela região da Europa, lá de... seria da antiga... Polônia, Ucrânia, né? Aquela antiga Iugoslávia, aqueles países lá daquela região, a própria Rússia também tem um consumo. Então, são feijões que já vêm acontecendo há alguns anos. E agora a grande novidade, né? Tem uma empresa que trouxe para cá e encontrou, entre aspas, um solo fértil, não só no sentido literal, mas também a boa vontade dos produtores de, vamos testar isso aqui, junto com o Instituto Agronômico de Campinas, junto com algumas consultorias agronômicas especializadas da região, trouxeram o feijão alúbia, o feijão branco. O feijão branco, Francis, ele é, até hoje, 100% importado. Aquele feijão que vem na dobradinha, que a gente encontra em alguns restaurantes numa salada, né, que é o que faz a receita europeia do cassoulet, né, na França. Ele vai ser produzido agora aqui também. Isso é muito importante, muito impactante. E a nossa população, os ouvintes, podem aproveitar muito isso aqui. É uma bênção você ter esses 3 feijões sendo produzidos. Isso não acontece em outros países, né? Por exemplo, a produção americana, a produção canadense, que tem uma importância, uma diversificação, a própria produção argentina, ela sim, ela é diversificada, mas não tanto quanto no Brasil, não tanto quanto é possível diversificar aqui na região de Paracatu. Então, vocês têm o privilégio de estar numa região que está alimentando o mundo. Entendi. Literalmente alimentando o mundo. As empresas estão abastecendo o Brasil a partir daqui e abastecendo o mundo desses feijões. Marcelo, para quem só experimentou na vida o feijão carioca e o feijão preto, o que você fala sobre essas outras variedades com relação a sabores e também a questão nutricional? Você tem aí de diversos tipos de informações a respeito deles. Você falou desse feijão branco, inclusive parece que o pessoal usa muito o pó de feijão branco numa questão também de algum tipo de suplemento. É isso também? Eu tenho muito cuidado com isso, Francis, porque diz que emagrece. Certo? E eu levei muitos anos para chegar nesse peso meu, certo? Mas essa aí é a faseolamina. A faseolamina, o feijão branco tem uma característica de concentrar a faseolamina. A faseolamina, se você tem um pó de feijão branco, ele cru, o feijão seco, faz um pó mesmo, põe ele com água, não precisa ser água quente, bate ele antes do almoço, uma meia hora antes, e toma. Ele tem o poder de diminuir a absorção do nosso sistema digestório. Ele tem capacidade de diminuir a absorção disso, das gorduras. das gorduras e tudo mais. Então, sim, ele é um elemento bastante importante em algumas dietas, e ele só não é mais divulgado porque a indústria farmacêutica não vai ter interesse que você pegue um feijãozinho em casa, bata ele e daí deixe de consumir alguns outros tantos remédios aí, né? Entendi. As picadinhas na barriga e tal, que são famosas agora aí.
Mas o efeito é bastante grande. O feijão vermelho, o feijão... o pessoal de Paracatu vai muito para o Nordeste, né? E lá a gente tem outros tipos de feijões também que são consumidos por lá. E, inclusive, a primeira vez que eu fui para o Nordeste, mas eu senti uma falta tão grande do feijão carioca. Eu estava doido para voltar para Paracatu para poder comer feijão carioca. Sim. Era só isso que eu pensava. Falei, gente, eu estou passando fome aqui. Olha, essa questão é até interessante. Você me lembrou agora lá em 2005, 2006, quando a gente começou a fazer a movimentação para a organização do setor com o IBRAF. Uma das coisas que era usual as pessoas afirmarem que feijão era comida de pobre. E a primeira vez que eu fiz uma palestra, eu chamei a atenção das pessoas. Será que é mesmo? Porque você não encontra pobre no restaurante, no aeroporto Charles de Gaulle, na França, né? No Heathrow, na Inglaterra, não encontra em Nova York. As pessoas que estão lá têm um poder aquisitivo maior. No entanto, o que elas têm em comum? Poxa, estou uma semana aqui, cara, estou doido para chegar lá na minha cidade, chegar lá em Paracatu, comer um feijãozinho. Isso é normal. Com respeito a esses feijões, as características deles de sabor, eu convido os ouvintes a fazer um exercício. Né? Junta lá um pessoal que gosta de cozinha, né? que aprecia muito a arte da culinária, e pega alguns desses feijões, cozinha ele e experimenta ele sem tempero. Fecha os olhos e busca sentir a textura dele, o sabor dele, e você vai ver como dentro do próprio feijão carioca, dentro do próprio feijão preto, quando comparado com outro preto, com outro carioca, varia o sabor. Certamente a dona de casa, o chefe que nos escuta, né, o pessoal que é chefe de final de semana e tal, já aconteceu comprei o mesmo feijão preto, a mesma marca, tá? Só que outra vez parece que ficou mais gostoso, essa vez eu acho que eu não acertei. Não é tua culpa. Acontece que dentro do feijão carioca existem aí umas 30, 40 variedades de feijão carioca, com características de sabor distintas. Ao ponto de, nós vamos chegar a isso, em menos de 5 anos a gente vai poder conferir isso. Ao ponto de, a mesma coisa que ocorre com café e ocorre com vinho, de você ter o terroir, certo? Existe o terroir de feijão. Se você tem uma terra que tem mais ferro, mais manganês, menos manganês, magnésio, cálcio, ela vai expressar no sabor do feijão também. Por isso que às vezes você não acerta o mesmo feijão. Entendi. Então, o que nós estamos trabalhando hoje, em breve nós vamos ter as condições de que os empacotadores possam colocar no pacote lá, feijão carioca BRS número tal, que é da Embrapa. E você vai descobrir que você gosta daquele feijão. As características desses outros feijões, quem experimentou um Dark Red, por exemplo, eu diria assim, de 10 pessoas que experimentam o Dark Red que é produzido aqui hoje, o vermelho, e está sendo servido nos restaurantes dessa semana aqui em Paracatu, 7, sem sombra de dúvidas, acabam adotando esse feijão na diversificação durante a semana. Já não vão mais consumir só o carioca ou só o preto. Vão incluir esse feijão também, porque ele é de um sabor muito especial. Estou entendendo. Nós vamos para mais um intervalo, gente. Eu vou voltar já aqui com o Marcelo. Só um golinho d'água que a gente toma. Fica por aí, sai daí não. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar
é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.